Bom, gente, dando continuidade ao assunto da aula de hoje, agora nós vamos, voltar a ver um pouco sobre esses ingredientes locais. Nós já vimos um pouco sobre a macaxeira, sobre a carne de sol, vimos sobre o milho, principalmente o milho crioulo, vimos sobre os produtos de origem caprina. E agora a gente vai ver um pouco sobre o coco, nas suas duas versões, tanto o coco seco quanto o coco verde, e sobre o dendê, que também são produtos locais que precisam ser valorizados e que a gente tem aí potencial para desenvolver vários tipos de produtos com eles. Bom, começando pelo coco, a gente tem aí uma maior familiaridade, ele está presente em inúmeros pratos, que nós fazemos. Em relação, ao Nordeste, a gente tem uma história, o coqueiro, ou que a gente chama de cocos nucifera, é uma palmeira originária das regiões tropicais asiáticas, mas que se adaptou perfeitamente ao litoral brasileiro. Então, isso é um fato, acreditem vocês ou não, que surpreende muitas pessoas quando elas descobrem que o coco ele não é, naturalmente brasileiro, que é algo, é um tipo de produto que veio de fora e que se adaptou aqui. Porque ele é tão nosso, tão particular, a gente faz tantas preparações com ele que parece ser muito nosso, parece que sempre existiu, no nosso território. Mas não, é um produto de origem asiática que se adaptou perfeitamente e que nós nos adaptamos perfeitamente a ele também. Essa cultura, ela foi introduzida pelos colonizadores, portugueses, e aí desde o século XVII ela passou a fazer parte do sistema produtivo da zona litorânea do Nordeste. Não só foi trazido, para o Brasil, mas também foi incorporado ali, foi visto, que ele se adaptou, que ele crescia bem, que ele se desenvolvia bem, e foi dado também a que a gente chama, de plantação. Ele foi começou-se, a produzir esse tipo de árvore a larga escala. Então, isso foi visto também como um produto a ser comercializado. Para o desenvolvimento regional, qual a importância, desse coco? A importância econômica, óbvio, Essa produção é uma das mais relevantes atividades agroindustriais da região Nordeste. E aí a gente tem os estados que se destacam, que é a Bahia, o Ceará, Pernambuco e Alagoas. E aí vai estar gerando, emprego e renda. A cadeia produtiva do coco ela vai envolver, os agricultores familiares, as cooperativas, que aí estão associados tanto com aquele coco, mais sofisticado que é servido, ofertado em hotéis, de forma diferente, como também aos produtos, os subprodutos desse coco, e aí vai variar tanto em relação ao coco seco, que a gente conhece, como ao coco verde, como as agroindústrias também, a exportação de subprodutos, o óleo de coco, a água de coco, que também não só fica aqui, não é só um produto interno, mas também exportado para o exterior, para levado, para outros países. Tá? Para a gastronomia local, ele está ali atrelado à nossa cultura alimentar, e aí, em suas formas, verde e seco, vai ser um dos ingredientes mais simbólicos da nossa culinária, e a gente usa tanto em pratos doces quanto em pratos salgados. É algo que, assim, é, faz parte de nós, A gente coloca, sendo bem direta, a gente coloca coco em quase tudo, se a gente for observar nossas preparações, Tem-se um cuidado, a gente sabe até as técnicas, se a gente for para observar, Aquela avó, a nossa mãe, ela tem uma técnica quando vai preparar e usar o leite de coco, Quando vai usar o coco, tem a questão de não ficar com gosto saponáceo. A gente tem nesse conhecimento até que não nem sempre científico, mas tem ali da vivência do tanto do uso, ali daquele produto, a gente já tem esse conhecimento de como adaptar esse produto da melhor forma nos nossos pratos. E a valorização cultural está ali, atrelada a que os pratos com cocos, eles vão representar a identidade gastronômica da região e também são base das receitas tradicionais passadas de geração em geração. E aí são inúmeras, se a gente puder citar. Tem muitas e muitas receitas que são passadas aí de geração em geração, feitas com o coco.
E aí a gente tem os principais pratos tradicionais feitos com coco seco. E aí eu trouxe alguns, óbvio que vão ter muitos outros, né? Eu sei que vocês conhecem muitos outros, mas eu trouxe os que são mais mencionados ou mais conhecidos, né? Tem a moqueca de peixe, que aí é aquela base, peixe, pimentão, tomate, cebola, pimenta de cheiro, azeite de dendê, leite de coco, e aí a gente chama também de moqueca baiana, né? Tem o bobó de camarão, que aí vai camarão, macaxeira, pimentão, tomate e o dendê, tá presente ali, além do coco, tá? Eu não tô citando o coco, porque se for repetir, vai ficar algo repetitivo. Tem o arroz de coco, tem a nossa canjica nordestina, que também, né, muitas receitas ou usam algumas receitas, né, vai depender do interior, da cidade, do lugar onde é feito, mas algumas vão o próprio coco ralado e outras vão o leite de coco também, tá? O cuscuz doce, que aí é aquele mais tradicional, não sei se existem outros nomes, né, em outras cidades, mas aquele que a gente faz com a tapioca granulada, leite de coco, canela e cravo, e tem a cartola, que tem versões com o leite de coco também. E aí, com o coco verde, a gente tem também uma variedade, mas são produtos mais novos. Por quê? Porque o coco verde, antes ele era só visto, né, como um produto onde a gente comia carne, bebia água e aí era descartado. Há alguns anos atrás, não se pensava no coco verde, né, com a possibilidade de fazer pratos a partir dessa matéria-prima, né? A gente olhava a água de coco e a carne do coco verde apenas como ali consumo, né, naquela hora e depois não se pensava muito em pratos. E a água ainda se usava para fazer alguns tipos de bebida, alguns tipos de drink, mas a gente não aplicava em relação a pratos. E aí, né, com as pesquisas, inclusive pesquisas desenvolvidas aqui na UFPB, né, a gente viu que dá para sim aplicar, né, esse coco verde, usar esse coco verde para fazer e elaborar outros tipos de produto que não seja o que a gente está acostumado, né, o tradicional, tá? E aí, além da água de coco, além da carne, né, para se comer ali na hora, a gente também vai ter, né, a geleia elaborada a partir da carne do coco, a cocada mole, que também dá para fazer com coco verde, o ceviche, que é um prato salgado, né, acaba se tornando um prato também vegano, né, o iogurte, a base, né, da água e da polpa do coco, o sorvete, o sorbet, e aí fica aí essa interrogaçãozinha que eu coloquei com outras possibilidades, né? Que vocês podem aí pensar, né, em desenvolver com esse produto também, né? Que a gente antes não olhava para essa carne, para essa água, como algo de possibilidade de desenvolver alguns outros tipos de prato. E aí fica nessa possibilidade aí, essa parte criativa de vocês, que vocês são muito criativos, vocês pensarem também em outros tipos de prato onde a gente pode inserir, né, essa proteína, né, esse líquido aí que é a água do coco, que é tão único, né, em relação ao sabor. E acreditem que, apesar de ser um sabor suave, ele também, para quem ainda não teve a oportunidade de provar ou fazer esses pratos que eu mencionei, ele fica assim, ele se caracteriza, ele fica com aquele sabor característico da matéria-prima, né, que ele é, que tem aí essa possibilidade de desenvolver tantas e tantas coisas a partir dele. Aí, em relação a subprodutos, né, do coco seco, que a gente encontra tanto de forma artesanal como também no mercado, né? A gente sabe que a gente tem, né, um mercado e tem um leite de coco que né, a gente vai encontrar tanto in natura que a gente faz, né, que é aquele, né, característico natural, como também a gente tem o leite de coco do mercado, né? A gente encontra também. O óleo de coco também consegue ser feito, né, das duas formas. A farinha de coco, o coco ralado, e aí a gente tem coco em lascas, tem doces de coco também, a base de coco, tem a própria cocada, né? Tem muitos produtos que a gente consegue fazer, né? Subprodutos, no caso, a partir do coco seco. No caso do coco verde, que a gente encontra, né, no mercado, tem a água do coco, que é industrializada, além da natural, e a polpa do coco verde para doces e sobremesas. Eu não sei, peço até desculpa para vocês, porque eu não tive
muito tempo hábil essa semana, né, de pesquisar mais a fundo, eu não sei se a gente já encontra outros tipos de produto, como o iogurte de coco verde no mercado, né, a larga escala. Acredito eu que não, mas se tiver, depois eu trago essa informação para vocês. Mas aí a gente não tem, assim, produtos no mercado em larga escala à base de coco verde. E uma possibilidade aí gigantesca, né, de se ter esse produto. Que já aconteceram, né, tem diversas pesquisas. E aí a gente tem também o coco verde, né, em relação à inovação por conta dos produtos e também em relação ao seu desperdício. A gente sabe que antes o coco era mais consumido nas praias. A gente ia para a praia, pedia um coco, bebia água de coco, depois pedia para a pessoa ali partir o coco, comia a carne do coco. Só que agora ele ali é consumido em larga escala, de certo modo. E aí o que acontece? Se antes, né, a gente consumia a água e depois comia aquela carne, hoje a gente tem uma produção em larga escala, as pessoas não querem mais, por exemplo, principalmente as pessoas querem comprar uma se querem comprar uma grande quantidade de água de coco, elas não querem levar o coco para casa, por ser algo que é pesado, por não querer carregar, algo que faz volume. E é o que acontece. A maioria dessas pessoas, elas consomem, né, esse produto, eles querem consumir esse produto levando na garrafa. Então, ela chega ali para aquela pessoa que vende o coco, ela pede para levar na garrafa descartável, 1 litro, 2 litros. E aquele coco, né, com a carne, muitas vezes, não só muitas vezes, na maioria das vezes, eles não querem levar. Nem pede para abrir, para tirar a carne. Então, aquela carne ali, ela vai toda para o lixo. E essa polpa, né, ela é abundantemente descartada, vai para o lixo, algo que tem um potencial, que a gente consegue desenvolver vários produtos, né? Ela tem água, tem açúcares, tem proteína, tem gorduras, tem propriedades emulsificantes e é abundantemente desperdiçada por não se ter essa visão de que ela não é só apenas a carne ali para comer na hora. Ela pode ser usada para desenvolver outros pratos, para desenvolver outros produtos. Então, a gente tem, né, estudos na UFPB que utilizaram essa polpa, né, tanto para geleias, como para sorbet, para smoothies, o produto carne também, todos com avaliação sensorial positiva, né? Ou seja, é um produto, né, algo que tem valor, que tem potencial para desenvolver outros produtos, para fazer vários tipos de prato. Ela confere potencial também para o mercado vegano, para os intolerantes a proteínas animais. Há crescente demanda também por alimentos à base de plantas, né? Então, é algo que a gente consegue explorar bastante. E aí eu sei que vocês são bem criativos para pensar, né? Como explorar também esse produto. Essas inovações elas vão fortalecer o desenvolvimento sustentável, né, no Nordeste, também agregando renda, reduzindo desperdício e criando produtos que podem se tornar, né, culturalmente e economicamente relevantes. Agora a gente vai ver um pouquinho, né, sobre o dendê no Nordeste brasileiro. Também é um produto muito utilizado, né, alguns tipos de preparação. Tá? E aí eu trouxe também outros derivados que às vezes a gente nem tinha conhecimento, tinha pouco conhecimento sobre. No caso do dendê, né, o dendê ele é originário da África Ocidental, também foi trazido ao Brasil durante o período colonial, no contexto do tráfico de escravizados. Foi inicialmente cultivado de forma dispersa nas regiões litorâneas da Bahia, ou seja, ele chegou não como um produto, né, a ser super explorado, mas algo como para ser usado ali, né, pelas comunidades locais, enfim. Só que a palmeira, né, ela se adaptou bem ao clima tropical úmido da costa atlântica do Nordeste, especialmente ali na área, né, do Recôncavo Baiano. E aí, com o passar do tempo, né, com a construção da nossa história, ele se consolidou como um elemento essencial da nossa agricultura também e da cultura afro-brasileira, porque ele é usado, né, em muitos dos pratos feitos. Para o desenvolvimento regional, né, ele apresenta sua importância, porque a cultura do dendê, né, principalmente ali na região da Bahia, é uma das principais atividades agroindustriais com importância social e econômica. Ele vai envolver
milhares de agricultores familiares e comunidades quilombolas. Então, vai ali contribuir para a geração de emprego rural, fomenta pequenas agroindústrias que vão aí produzir azeite, sabão, biodiesel, ou seja, além dessa parte, né, gastronômica, é um produto que ele também, né, tem outros subprodutos que podem ser utilizados em outros tipos, né, de indústria. Também é uma cultura estratégica para o desenvolvimento sustentável, por quê? Pela sua capacidade de aproveitamento integral e por sua grande produtividade por hectare. Uma planta que se adaptou muito bem, né, e que consegue ser aproveitada na sua, né, integridade. A gente consegue aproveitar, né, sem desperdício. Tá? É um ingrediente, né, falando de gastronomia, vai ser um ingrediente fundamental na culinária afro-baiana. Então, vai estar presente, né, praticamente todos os pratos tradicionais da cozinha de matriz africana, sendo utilizado tanto pelo seu sabor característico, quanto pelo valor simbólico e também religioso. Né? A gente sabe que ali o alimento ele também está associado às religiões. E ele também é bastante utilizado, né, na produção de pratos. Em relação aos principais pratos produzidos, os mais conhecidos, né? Talvez até tenham outros, mas a gente tem a moqueca baiana, que aí o coco ele tá ali tanto na moqueca, ou o coco vai estar, no caso da moqueca, o dendê, tanto o dendê quanto o coco ele vai estar presente ali nesse prato, né? E aí pode ser de peixe, de camarão, de siri, de banana, a gente sabe que tem uma variação. No vatapá também, e aí no caso do vatapá, né? Além do dendê, vão outros ingredientes como pão, cebola, caixinha de caju, amendoim, camarão, o gengibre, são todos muito nossos, produtos muito, né, nordestinos também. No acarajé, além do feijão vai, né, além do dendê, feijão fradinho, cebola e o camarão. No caruru, quiabo, cebola e camarão defumado, além do dendê. No abará, feijão fradinho, camarão seco. E no chinchim de galinha, a gente tem frango, camarão seco, leite de coco, gengibre, castanha de caju, além do dendê. A gente vê de novo a presença, né, do leite de coco, do coco, enfim, né, num prato e a mistura entre ali frango, o camarão. É um prato muito único também em relação a sabor. Em relação aos subprodutos, eu trouxe um dos subprodutos, né, que tem se destacado e que não se escuta tanto falar, né, que é o óleo de palmiste, que é também extraído da amêndoa, né, do fruto, mais claro e neutro, e é usado principalmente na indústria alimentícia, na produção de margarina, sorvete e chocolate. E aí tem essa torta de palmiste, que aí no caso não é uma torta de comer, tá? É que se chama torta de palmiste. Mas é um subproduto que vai ser rico em proteína, que é usado na alimentação animal. Tem a fibra do mesocarpo também, que é um subproduto do dendê, que é utilizado como biomassa para geração de energia térmica. E tem cachos vazios e cascas, que são usados na compostagem ou produção de biofertilizantes. Ou seja, realmente, né, um produto que ele tem aproveitamento integral. E aí a gente vai ver um pouquinho agora sobre esse óleo de palmiste, que é o que é, né, ali tem mais relacionado com o que a gente está estudando, que é a gastronomia, né? Porque ele vai estar ali presente na indústria alimentícia. Esse óleo de palmiste, né, ele é extraído da amêndoa, ou seja, da semente interna do fruto, do dendezeiro. Ele vai ser rico em ácidos graxos saturados, ou seja, cerca de 80%, né? Assim como o ácido láurico, mirístico e palmítico. E aí, ele está sendo, né, bastante explorado, esse subproduto, porque ele possui alta estabilidade oxidativa e excelente resistência térmica, ou seja, né, ali nos produtos como margarina, chocolate, isso é uma coisa positiva, né, porque está ali, né, vai garantir uma estabilidade nesses produtos. Em temperatura ambiente, ele é sólido ou semissólido, com cor branca, levemente amarelada e sabor neutro. Outro ponto positivo, né? Porque ele é um produto sem sabor. Em relação à sua estabilidade, se ela tem uma, se a gente vê que em temperatura ambiente ele é sólido, então a gente consegue entender por que ele é usado em subprodutos como, por exemplo, a margarina e o chocolate. Ele vai garantir maior estabilidade também para esses produtos. Só que
é um produto que ainda está sendo pesquisado, é um produto novo, não é um subproduto novo do Dendê. Então ainda tem, né, algumas questões em relação a isso, por isso que eu destaquei, né? Uma das questões é principalmente em relação ao seu perfil lipídico, porque é rico em saturados, então tem aí a questão da preocupação em termos de saúde cardiovascular, né, se consumido em excesso, e também tem as questões de sustentabilidade e impacto ambiental na cadeia produtiva da palma, que também devem ser consideradas. Então, apesar de ser um produto novo, tem algumas características positivas, ele também tem esse alerta, essas preocupações, e aí é questão de estudo, né? A universidade aí existe para isso, para que possa ser estudado, né, a longo prazo, como é que esse produto é, se apresenta tanto em relação a, né, no consumo, já que se é um produto alimentício, né, como isso vai impactar também na saúde dos consumidores, se realmente é um produto que vai trazer mais benefícios do que malefícios se utilizado, tá? E aí, na indústria alimentícia, onde é que esse óleo é usado, né? Eu trouxe aqui os principais usos para a gente ver. Na indústria, na confeitaria e na panificação, e aí ele é usado na fabricação de coberturas, recheios, cremes, margarinas, glacês, e por causa da textura, né, como a gente falou, firme, e a resistência à oxidação, então ele não oxida, né, como outros tipos de óleo, então ele é visto como um potencial aí. Em relação a chocolates similares, ele é o substituto parcial ou total da manteiga de cacau. Ele vem também substituindo essa manteiga de cacau. Isso dá para a gente perceber, né? Porque a gente viu que a qualidade do chocolate, pelo menos, eu não sei se falar qualidade seria correto, porque aí tem várias questões, né? Mas para quem, né, gosta de comer ou consumia muito produtos de chocolate no mercado que tinham, para mim, tinham uma qualidade diferenciada, tinham ali uma qualidade, né? Hoje a gente consegue perceber que isso diferenciou, a gente consegue perceber, né, essa mudança em relação ao sabor. Então, não sei se é por causa do uso desse produto, eu não posso afirmar, também não sei quais são as marcas que utilizam, se todas as marcas que utilizam, né, substituto, mas talvez isso também interfira no sabor, né? Aí a gente teria que buscar pesquisas para saber em relação a isso, tá? Se dá para identificar claramente mudanças no sabor. Mas ele já está aí sendo usado como um substituto ou parcial ou total da manteiga de cacau nos chocolates. No caso de sorvetes e sobremesas congeladas, ele vai fornecer estrutura e resistência ao derretimento, justamente por causa daquela propriedade, né, que a gente viu que ele é bem estável em temperatura ambiente. E também é muito utilizado em frituras industriais, por sua alta estabilidade térmica, que o torna adequado para frituras prolongadas. Então, aí é um subproduto do dendê que está sendo aí explorado, né, na indústria alimentícia de diversas formas, né, tanto em doces como em salgados. E é isso, eu deixei esse link, eu não vou conseguir passar aqui para vocês, né, se fosse em sala, passaria esse vídeo, vocês assistirem e vocês, se conseguirem depois copiar o link, se tiver interesse, né, para assistir, acredito eu que seja um vídeo sobre a produção do dendê, tá? Então, gente, é isso por hoje, né? Uma aula mais curtinha, óbvio, porque eu não estou aí com vocês, né? Assim, ministrando a aula. Então, espero que vocês tenham absorvido bem o conteúdo. Qualquer dúvida, né? Que, óbvio, como uma aula gravada, vocês não conseguem me mandar ali na hora. Vocês podem me enviar por e-mail ou deixar, né, o comentário, que aí depois eu vou ver tudo, se tiver alguma dúvida, se surgir alguma dúvida. E na próxima aula a gente conversa e tira essas dúvidas também. E a gente se encontra na próxima aula. A nossa próxima aula é sobre outros tipos de produtos, né? Sobre outros tipos de produtos locais que já estão sendo valorizados e podem ser ainda mais valorizados. E encontro vocês na semana que vem. Por hoje é só.